Olá, sou o estudante Matheus Ferreira de Melo, do curso de Matemática Bacharelado. Meu orientador Roberto de Almeida Capistrano Filho, e meu projeto PIBIC em relação aos anos 2019 e 2020 foi Teoria da Medida e Aplicações. Os objetivos desse projeto se limitam basicamente à educação de qualidade, visto que o projeto é puramente acadêmico. Em análise matemática, uma medida é uma maneira sistemática de atribuir um número não negativo, ou infinito, a um subconjunto adequado de um dado conjunto, intuitivamente interpretado como seu tamanho. Nesse sentido, uma medida é uma generalização do comprimento, da área ou do volume. Relacionada a essa ideia, encontra-se a integral de Lebesgue, que é uma generalização da integral de Riemann estudada nos cursos de cálculo. A importância desses conceitos deriva do fato de ser uma grande ferramenta no estudo de áreas como geometria, teoria da probabilidade, teoria ergótica, entre outros, de modo que o entendimento do aluno no assunto mostra-se útil para o seu futuro acadêmico. Então, como falado, do ponto de vista científico, o objetivo desse projeto ele visa o entendimento de pontos básicos da teoria da medida, para que o aluno possa compreender o estudo de modelos matemáticos que possuem como representação a equação diferencial parcial. Outro objetivo muito importante é do ponto de vista social. A gente tem atualmente que o curso de matemática bacharelado na UFPE é o curso com a maior taxa de desistência da universidade. Então, o objetivo do orientador é acompanhar o aluno desde o início da graduação, observar quais são as suas dificuldades, em quais áreas ele tem essas dificuldades, e guiar até o final do projeto ou o final da graduação. O projeto se desenvolveu da seguinte forma: seminários foram apresentados semanalmente e foram discutidos baseando-se fortemente nos livros do Barton, do Ramos e do Rudin. Aqui vai um breve resumo do que foi estudado. Inicialmente, a gente vai estudar o conceito de sigma-álgebra, que é simplesmente uma família de subconjuntos de um conjunto X dado, que contém o vazio. Se contém um conjunto, contém seu complementar, e se contiver uma sequência de subconjuntos a n, então a união desses a n também vai pertencer a sigma-álgebra A. Um espaço mensurável vai ser uma dupla XA, onde X é um conjunto e A é uma sigma-álgebra associada a esse conjunto. Qualquer conjunto na sigma-álgebra A vai ser dito A mensurável, ou simplesmente mensurável. E uma função f de x para os reais vai ser dita A mensurável se para cada alfa real o conjunto dos pontos, tal que a imagem da função é maior que alfa, for mensurável, ou seja, pertencer a A. Então a gente chega à definição de medida. A medida no espaço mensurável, ela vai ser uma função mensurável de x com valores reais ou valor infinito, que satisfaz que ela é zero no conjunto vazio, ela é sempre não negativa para todo conjunto mensurável, e se a n for uma sequência de conjuntos disjuntos 2 a 2, então a medida da união vai ser o somatório da medida de cada um dos conjuntos. A gente vai dizer que uma propriedade P de x vale para quase todo ponto, ou QTP, em x, se existir um conjunto E tal que a medida dele é zero e P de x vale para todo ponto fora de E. A gente vai definir um espaço de medida como sendo uma tripla XA-mi, onde XA é um espaço mensurável e mi é uma medida nesse espaço. A gente vai definir também o conjunto M+, como sendo o conjunto de todas as funções mensuráveis não negativas de x para R. Vamos começar a definir o que seria o integral de Lebesgue. Primeiro a gente começa com funções simples, que são funções da forma somatório de AJ, que de EJ, com EJ sendo números reais distintos e EJ conjuntos mensuráveis disjuntos. Então, nesse caso, a integral de φ com respeito a mi vai ser dado por essa expressão, vai ser o somatório do AJ com a medida de cada um dos conjuntos mensuráveis AJ. De forma geral, dada uma função f em M+, a gente define HF como sendo um conjunto das funções simples em M+, que são menores ou iguais do que f de x para todo ponto em x. E assim a gente define a integral de f com respeito a mi como sendo o supremo das integrais de φ com cada φ em h de f. Com isso, a gente pode definir um dos principais resultados da teoria da medida, que é o lema de fator. Ele diz que, dado uma sequência de funções fn em M+, vale que a integral do lim_inf de fn vai ser menor ou igual do que o limite das integrais de fn. Em seguida, temos o teorema da convergência monótona de B por Levi. Ele diz que se fn for uma sequência crescente de funções em M+, convergindo pontualmente QTP para f de x em M+, então a integral de f vai ser o limite das integrais de fn. E finalmente, eu gostaria de agradecer à Propesc, à Universidade Federal de Pernambuco, a CNPq e ao meu orientador, claro, a realização desse projeto.